Vamos começar agora a utilizar a planilha que eu compartilhei aí nas aulas e nos materiais extras que está lá no rodapé da primeira aula. Essa planilha é a versão 2.0, inclusive se você já assistiu às aulas com a versão 1.0, só estou adaptando as aulas, regravando as aulas aqui nessa planilha, tá? Porque eu achei ela mais fácil de ser utilizada, mais organizada. E toda vez que eu melhorar alguma coisa, incluir alguma coisa, eu vou compartilhar as novas versões com os meus alunos. A gente vai começar agora a parte matemática, que é a parte da avaliação dos cargos. E a avaliação que nós vamos utilizar aqui no curso é o sistema de pontos por fatores. Esse sistema é um sistema que a gente chama de sistema aberto e que nós conseguimos adaptar em qualquer empresa. E a empresa não precisa comprar esse sistema. Ela precisa apenas adaptar essa metodologia ao seu negócio. Até o final do nosso curso, onde a gente vai entender como estruturar a tabela salarial, fazer os cálculos das promoções verticais e horizontais, a gente vai precisar, antes, passar por esse momento de avaliação. Porque esse daqui é o mais importante da parte matemática. Quando nós falamos assim, vamos avaliar o cargo, ou os cargos da empresa, e o sistema de pontos, quer dizer que os cargos eles receberão uma pontuação conforme em dois princípios básicos, que você tem que gravar aí sobre essa parte de avaliação, que são os fatores e os graus da avaliação, tá? Esses fatores e esses graus a gente vai entender aqui nesse módulo e vamos aprender a calcular matematicamente como que funciona esse sistema de pontos. Mas antes da gente começar a calcular, vamos lá para a planilha. Aqui a planilha está dividida, deixa eu apresentar primeiro a planilha para você. Aqui na parte dos responsáveis pelo projeto, aquele comitê de avaliação que eu comentei. Depois nós temos as unidades, então está dividido o projeto entre matriz e filial. Depois nós temos setores e os departamentos, eu coloquei aqui alguns apenas como exemplo, tá? E depois você tem que levantar os cargos que você tem hoje, os salários na empresa que você está fazendo, tá? Então o que eu faço nos meus clientes? Essa planilha, na realidade, eu uso mesmo. Não é uma planilha fake que eu estou só repassando para os meus alunos. Eu uso ela na prática e adapto essa planilha conforme a necessidade de cada cliente. Às vezes eu crio mais um menu, às vezes eu crio mais algumas planilhas e coloco um menuzinho aqui, tá? Então você pode adaptar essa planilha do seu jeito, ela não está travada, tá? Então aqui você tem que fazer o quê? Você tem que colocar a unidade dos cargos, todos os cargos existentes na empresa, quais são os departamentos, para a gente entender esse cenário dos processos, os salários atuais e aí fazer aquelas análises que nós aprendemos aqui anteriormente. Quais são elas? Verificar as descrições antigas, Então, se você já fez, se você já analisou, se está concluído. André, a empresa ela não tem a descrição antiga. Então, você coloca como concluído porque ela não tem. Realizou aquela entrevista com o ocupante de cada cargo, você coloca, então, que foi concluído ou que ainda falta realizar. O que eu faço? Por exemplo, André, nós temos na empresa 4 empregados, 4 analistas plenos, lá dentro da empresa. Então, terão 4 linhas aqui de analista pleno. Em 3, eu vou deixar como concluído, ou melhor, eu vou deixar como formulário, porque mesmo que a gente não vá entrevistá-los, eles responderão o formulário. Então, os 4 analistas plenos vão responder o formulário, mas eu vou entrevistar um só. Então, os 3 analistas plenos eu coloco o formulário e aquele eu coloco, e um eu coloco que a gente vai realizar uma entrevista com o cargo para entender melhor. Depois, coloca como concluído, tá? E depois o status. O status é quando o gestor preencheu a dele ou você pegou a descrição antiga, mais a entrevista com o ocupante ou o formulário, validou com o gestor e finalizou o texto da descrição. Agora a descrição foi fechada, está certinho. Aqui eu dou nome aos bois. Eu peço um relatório do sistema de folha para a empresa e coloco aqui o nome dos empregados.
para fazer um controle de quem a gente vai entrevistar, quem a gente não vai entrevistar e se todos os cargos realmente entraram. E aqui na frente eu coloco a nomenclatura sugerida, ou seja, olha, esse cargo está na área tem assistente 1, 2 e 3, o correto é virar só assistente, então eu coloco assistente aqui. Tem júnior, pleno e sênior, mas isso não faz sentido dentro da sua empresa porque os cargos são os mesmos, o que vale é apenas a experiência. Então eu coloco aqui a nomenclatura sugerida. Então esse é mais um controle do cargo, tá? Aí nós vamos entrar no foco agora do nosso módulo, que é a parte de avaliar os cargos, trazer a questão da matemática para o projeto. Na avaliação dos cargos, a gente tem que sempre lembrar que existem os fatores e os seus graus, tá? Esses fatores aqui, que eu coloquei aqui como exemplo, são fatores que eu costumo avaliar em todos os projetos que eu faço. Então, é a experiência obrigatória e desejável para ocupar um cargo, com nível de complexidade, a autonomia que o cargo tem, o tipo de relacionamentos que o cargo tem, a supervisão exercida e a escolaridade. Mas se você conseguir, caso você queira colocar um outro fator, lembre-se que esse fator você vai ter que incluir graus. Ou seja, André, eu coloquei aqui um fator de tempo de empresa, não só de experiência no cargo. Você pode colocar, tá? Porém, você vai ter que colocar graus para ele. O que são esses graus? Esses graus são esses daqui, ó. No fator de experiência, eu posso ter cargos dentro da empresa que entram sem nenhum tipo de experiência, tá? Tanto cargos a partir de 8 anos de experiência. Mas isso daqui, André, é uma regra? Não, você vai adaptar para cada empresa. Então, talvez não faça sentido na empresa que você estiver aplicando terem cargos que exijam no mínimo 8 anos de experiência. Tem empresas que colocam isso para se tornar gerente, por exemplo, tá? Então, é um fator que a gente vai utilizar, que eu vou mostrar aqui nas próximas aulas, para pontuar a avaliação de cada um. E aí a gente já vai chegar aqui nos próximos vídeos nesse cálculo matemático aqui. Então, na sua apostila, eu coloquei algo bastante importante, né? Como que eu vou trazer esses fatores? Através do Comitê de Avaliação dos Cargos, ou seja, quais são os fatores que determinam realmente os níveis de cada cargo dentro da empresa. Então, aqueles que eu coloquei são alguns exemplos, mas você, junto com os gestores, podem avaliar e podem trazer outros fatores, tá? E aí, através dessa avaliação, a gente vai aprender agora aqui nesse módulo a criar o quê? O sistema de pontos por fatores. Então, cada fator que a gente vem adotar para avaliar o nível e avaliar um cargo, a gente tem que lembrar que esse fator vai receber graus, tá? Níveis ali dentro de cada fator, e através disso a gente entra na parte matemática e dá uma pontuação para cada um deles, tá? Para cada fator e para cada grau ali dentro. E aí, por que a gente utiliza, né, esse método? Porque, por exemplo, quando a gente vai avaliar um cargo dentro da empresa e a gente vai trazer esse sistema de pontos, a gente tem que... A matemática, ela precisa de variáveis para nos mostrar de forma matemática o quantitativo e isso determinar o porquê que um salário é maior do que o outro. Ou seja, quanto maior a avaliação do cargo, quer dizer que a empresa está exigindo mais em vários aspectos do cargo, os salários têm que acompanhar isso. Tá? Então, você vai ver que lá na tabela salarial, em questão de avaliação, os cargos vão caminhando desta mesma forma. Tá? Então, por exemplo, a formação escolar é um fator. E quais são os graus? Então, André, dentro da minha empresa, por exemplo, nós não precisamos, nós não temos nenhum cargo que não venha a exigir escolaridade. Todos os cargos exigem escolaridade. Então, esse grau você já não teria dentro do seu fator. Então, esses fatores e esses graus, eles devem ser adaptados conforme cada cenário, cada empresa. Se você quiser pegar esse modelo e aplicar na sua empresa, tudo bem.
Só que olhe para cada grau e veja se faça sentido, junto com os gestores, você avaliar os cargos desta forma. Então, não tem uma receita do bolo na criação dos fatores. A gente tem que avaliar as descrições, verificar os fatores que levam o funcionário a ganhar mais ou não, ou crescer dentro da carreira, e os graus que determinam isso, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Para encontrar esses fatores, a gente vai precisar, então, primeiro, descrever os cargos e analisar os processos, como nós já vimos anteriormente, fazer uma análise dos graus desses fatores, ou seja, criamos o fator, vamos usar o fator de escolaridade para medir os níveis de cada cargo, tudo bem. Mas dentro do fator escolaridade, quais são os graus que nós temos dentro da empresa e por quê? Nós temos cargos que não exigem escolaridade? Não. Então, qual é a escolaridade mínima que um funcionário tem que ter dentro da nossa empresa? O mínimo, conforme a nossa empresa, a tecnologia, o nosso serviço de limpeza é terceirizado, então não está dentro do nosso projeto. Nosso serviço de portaria também é terceirizado, então não está dentro do nosso projeto. Então, aqui, o mínimo que tem que ter é, por exemplo, ensino técnico ou ensino médio, por exemplo. Então, não faz sentido você deixar ali dentro da avaliação o ensino fundamental e o sem escolaridade. A não ser que exista a possibilidade da empresa vir a contratar um profissional um dia sem essa escolaridade, e aí você vai ter que refazer o projeto. Então, se você quiser deixar já os cargos que não exigem escolaridade e ensino fundamental, não tem problema. Você pode deixar, só que você não vai avaliar nenhum cargo, por enquanto, com essa quantidade de pontos.